Então é com muita alegria que a gente está de fato aqui na cidade de Juazeiro do Norte, essa terra abençoada pelo Padre Cícero, pela presença de tantos romeiros e romeiras, pela presença de Nossa Senhora das Dores, que sempre foi com seu manto glorioso, acompanhou e protegeu essa cidade. E é com alegria que a gente apresenta também esse brevíssimo comentário do Evangelho deste domingo, onde logo no comecinho do Evangelho, quer dizer, na parte deste domingo, diz o seguinte, expressão forte e interessante de Jesus de Nazaré. Onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Isso aí é determinante para a vida de um seguidor e de uma seguidora de Jesus. Como é que de fato isso se dá na prática? Interessante que tempos atrás, eu juntamente com outro irmão, chegamos na capital baiana, Salvador, Bahia. Chegamos na Arquidiocese, primaz do Brasil, a Arquidiocese de São Salvador, na Bahia, terra que eu tenho um bem enorme, de um povo de uma extrema acolhida, de uma extrema alegria. Eu costumo dizer, é em Salvador que o neoliberalismo ainda não tomou de conta. É um povo que sabe viver, que sabe se divertir e que sabe se alegrar. Então eu dedico até esse comentário deste domingo a vocês de Salvador, na Bahia, onde temos tantos amigos e amigas a serviço da missão, a serviço do reino aí em Salvador. E aí nós chegamos em Salvador e nós fomos morar no Calafate e fomos acolhidos pela comunidade, pelas missionárias Filhas do Calvário, mas também pelo Padre Zé Carlos, que era o pároco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, mas também pela presença dos padres italianos que moravam aí, de saudosa memória o Padre Afonso e demais irmãos e irmãs que aí residiam. E interessante que uma das noites nós recebemos uma visita de um grupo de leigas consagradas de origem italiana que iam deixar a missão e depois de um tempo de serviço retornando à sua terra natal. Elas trouxeram para nós uma caixa com livros e conversamos. Ela nos deu orientações, inspirações para a gente continuar aquela missão em meio àquelas 12 mil famílias ali naquela grande encosta no Calafate. Interessante que ela, na saída, lembraram, olhem, não esqueçam um detalhe. Quando vocês forem aí mexer nos livros, lembrem, pode ser que vocês possam encontrar alguma quantidade em dinheiro. E de fato, nós encontramos em um envelope que estava dentro de um livro uma quantidade boa de dinheiro. Então, imediatamente, eu naquele tempo não tinha aí o celular, eu escrevi uma cartinha muito curta para o coordenador da Associação dos Missionários e Missionárias do Campo, do qual eu faço parte, a qual eu faço parte. E o coordenador me respondeu, olha, Luiz, aqui vai a minha orientação. Se o teu tesouro é a Associação dos Missionários e Missionárias do Campo, então esse dinheiro que você recebeu juntamente com seu irmão vai ser da associação. Agora, se o seu tesouro não é a sua comunidade de fé, onde você vive e se orienta à vida, então, se não for, esse dinheiro é todo seu, faça dele bom uso e o que você quiser fazer com ele. E aí eu fui meditar sobre esta proposta, sobre esta orientação para o discernimento, E aí eu descobri que, de fato, o meu tesouro, o meu coração era a Associação dos Missionários do Campo. Daí nós decidimos que nós deveríamos orientar toda aquela quantidade em dinheiro para a caixa comum da associação.
Então, se o meu tesouro não estivesse aí, se o meu coração não estivesse aí, então a gente ia gastar e esbanjar com outras coisas aquele dinheiro. Então, é uma questão prática de discernimento. É sempre bom perguntar, né? Onde está o meu tesouro? Onde está o meu coração? Porque se o seu coração não for a comunidade, não for o segmento de Jesus, se o seu tesouro não for isso, então os seus bens, as suas posses, vai ser simplesmente da sua propriedade, e isso dificulta muito a dimensão do segmento de Jesus. A gente olhando página por página de cada evangelho, a gente percebe com muita nitidez que às vezes, não dá para a gente rimar apego exagerado aos bens materiais e segmento do evangelho. Não dá para a gente fazer as duas coisas. Não estou querendo dizer aqui que os bens materiais não prestam para nada. Não estou dizendo aqui que os bens materiais não têm sua valia. Claro que tem. Quem tem uma família, quem tem responsabilidade, então vai precisar do auxílio dos bens materiais, inclusive do dinheiro, para orientar muitos projetos de vida. Mas a chamada de Jesus é perguntar: se teu tesouro, se o teu coração é de fato a posse, então isso vai te... É como eu dizia também, a questão não é a posse dos bens. É se eu tenho um bem, se eu tenho um carro, se eu tenho um computador, se eu tenho uma casa, essa casa, esse computador, esse carro está a serviço de quem? É simplesmente para mim? É simplesmente posse, onde eu me agarro, onde eu coloco meus pés? Eles são o meu estrado? Ou eles estão também a serviço do reino, a serviço da comunidade? Então, no Evangelho de Jesus Cristo, não dá, de forma alguma, para a gente conciliar apego dos bens materiais e segmento do Evangelho. Então, isso serve para todos os tempos. Para todos os tempos. Serviu para o tempo de Jesus e servirá para toda uma posteridade de seguidores e seguidoras do Evangelho. Depois, o Evangelho, num todo, nos chama a atenção para a vigilância. E vigilância com fidelidade. Quer dizer, manter a lamparina acesa. É aquela experiência que a gente até canta, é muito próprio do advento, né? Não deixe a lamparina apagar, porque ninguém sabe a hora em que o noivo irá chegar. A gente não sabe a hora que o Senhor chega. Às vezes a gente pensa que ele vai chegar pela porta da sala, pela porta da frente, ele chega pela porta de trás. Interessante que, de fato, a gente espera essa chegada de Jesus no fim dos tempos, né? O texto de hoje, desse domingo, nos apresenta assim, um contexto de parousia, no contexto de fim, né? Do final dos tempos. Mas, é como dizia São João da Cruz, nesta vinda de Jesus existem 3 tempos. O tempo que ele chegou, que de fato se encarnou no ventre da Virgem Maria. Depois teve esse tempo agora. Esse tempo entre a primeira vinda e a última vinda, existe uma vinda intermediária. Essa vinda intermediária, que é nesse tempo presente, ele chega a todo instante e a toda hora, de modo muito especial na presença do irmão, na presença da irmã, sobretudo aquele e aquela que mais sofre. A gente não só descobre a presença de Jesus, mas a presença dessa pessoa, por si só, nos coloca
em questão. Ou a gente partilha, ou a gente fecha-se, se retrai. Então Jesus sempre chega. E, de fato, vai chegar a sua vinda final, a parousia final. Que aí não depende da gente comentar muito isso aqui nesse período. Mas assim, o Senhor sempre chega, e se a gente não estiver assim vigilante e atento, pode passar essa chegada despercebida. Então que o Senhor Jesus nos acolha na nossa fraqueza, na nossa pequenez, nos nossos apegos. Às vezes a gente se apega não a grandes coisas, mas quando eu olho para a minha vida, às vezes eu fico apegado a cacareco, a coisas tão pequenas, né? A realidade tão curtas. Então que Jesus de Nazaré, que foi por natureza uma pessoa desapegada, né? Quanto mais desapego, mais abertura de coração, mais capacidade de enxergar o todo da realidade. Porque às vezes a propriedade nos centra a atenção para aquilo. E lembrando, não dá para arrimar de jeito nenhum apego aos bens materiais e seguimento de Jesus. Que o Espírito Santo nos dê a graça para a gente administrar o pouco que a gente tem, ou o muito que a gente tem, com o segmento desinteressado do projeto de Jesus de Nazaré. Eu desejo a vocês que sempre acompanham com tanta fidelidade um bom e santo domingo e uma semana abençoada, né? Com os nossos projetos, nossas ações e nossas atitudes. De espera atenta da chegada de Jesus, sempre se perguntando: onde está o meu coração? E quem é o meu tesouro?